Olá! Pra quem não me conhece, eu sou Jéssica Belém. E pra quem me conhece, tudo bom? Eu já coloquei o nome. É série Sentimento. Muito original, mas é o que acontece, ué. Eu acho que a gente sente um monte de coisa e a gente precisa falar sobre esse monte de coisa. Às vezes, pra algumas pessoas, essas coisas são tão pequenas, tipo, não vamos dar importância pra isso. Mas a gente precisa dar importância, então a gente precisa falar sobre isso. Claro que eu não sou nenhuma profissional, então só isso daqui não vai ajudar ninguém. Se a gente tá passando por muita coisa, por vários sentimentos, a ideia é procurar ajuda médica, procurar um psicólogo, um terapeuta, enfim. Mas eu acho que essa ideia de conversar e da gente se ouvir, da gente trocar algumas coisas, também pode ajudar muito. Um dos mecanismos de ajuda. Mas não é o principal, então qualquer coisa, procure um terapeuta, um psicólogo, alguma coisa assim, mas procure, tá bom? O que é o medo? Vamos tirar essa ideia de que o medo é sinal de fraqueza, covardia ou algo do tipo. Pelo contrário, o medo ele é uma ação involuntária e natural do corpo, a qual o ser humano convive todos os dias com isso. Todo mundo tem medo, seja eles medo grande, medos pequenos, e de várias situações pode surgir esse medo, desde ver uma barata ao ver um revólver na sua cabeça. Alguns dicionários vão dizer que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de estar exposto a algum tipo de perigo, seja ele real ou não. E a ideia de que algo, alguma situação pode ameaçar a segurança ou a vida de alguém faz com que o cérebro ative involuntariamente uma série de compostos químicos que provocam reações que caracterizam o medo. Porém, o medo não é algo tão ruim assim. Se nós não tivéssemos medo, talvez a gente não viveria muito tempo, porque o medo impede que a gente faça várias coisas. De repente, a gente pularia de um prédio sem pensar duas vezes. Então, de certa forma, o medo também nos ajuda. Se você tem muito medo de algo, esse medo, ele passa a ser fobia. Fobia é um medo muito extremo. E existem várias fobias que eu não sei se tá uma agora, que eu não me lembro. Poderia pesquisar, mas no caso não quero. Mas eu pesquisei um negócio que, de acordo com uma pesquisa feita pela ISMA-BR, não sei de onde é, eu vi na internet, achei interessante, tô colocando aqui o negócio. Se você quiser acreditar, você acredita, se não, a gente pesquisa mais. Mas, de acordo com essa pesquisa, 23% das pessoas deixam de fazer algo por conta do medo. 23% das pessoas deixam de fazer algo por conta do medo. Eu quero que você viaje agora na sua mente e pensa o tanto de coisa que você já deixou de fazer por conta do medo. Sei lá, às vezes você deixou de viajar por conta do medo. Você tinha um sonho muito grande, mas você ficou com medo. Você ficou com medo do que as pessoas iriam falar, você ficou com medo das frustrações, você ficou com medo de uma série de fatores. Isso te paralisou. Por favor, não deixe que o medo te paralise. O medo é normal, gente. Só que ele não pode ser maior do que nós. Nenhum tipo de sentimento pode ser maior do que a gente acredita, do que nós mesmos, do que a nossa capacidade. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo daquilo que você sonha, sabe? Cara, tem muitos obstáculos. Porém, o medo não pode ser maior do que essa vontade. Eu não vou te falar que, cara, tudo vai dar certo na sua vida e que quando você enfrentar os seus medos, você vai conseguir. Irão existir algumas dificuldades, porque nada é tão fácil. Mas é importante a gente tentar, o importante é entender que um sentimento, ele não pode nos parar. A gente não tem que fazer parte dessas 23% de pessoas que param. Quando eu gravei esse vídeo, que foi de sexta, quando eu escrevi, eu tava com muito medo. Eu nem lembro do que, sei que faz um tempo, acho que faz mais de um ano, sei lá, alguns meses que eu escrevi isso, que começa falando, e se eu te contar que eu tenho medos? Por quê? Porque todo mundo tem medo, sabe? Um dos meus dilemas, eu tenho medo, mas eu vou com medo mesmo. Tipo, eu pego esse medo e vou, sabe? Esses dias eu fui no Beto Carreiro e tem aquela montanha russa que é inversa. Eu olhei pra ela e falei assim, que medo, eu não vou nessa montanha russa. Só que depois eu comecei a olhar pra ela, pensei, ai, Jesus, tira meu medo. E do nada me criou uma coragem, falei, não, eu vou. E não espere o medo sair pra que você faça algo, porque o medo ele não vai sair, o medo ele tá nos colocando em estado de alerta, tipo, você pode se dar mal, olha, se você fazer isso, você pode se frustrar. Só que é um estado de alerta, não significa que
algo vai acontecer. Não significa que aquilo tá decretado. É só um estado de alerta. E quando eu tava na fila, não significava que eu não tava com medo mais. Eu tava com muito medo. E eu tava lá na fila, montanha-russa passando por cima de nós, aquele vento. Aí ainda a gente começou a conversar sobre Premonição 3, se eu não me engano, que é o que a montanha-russa quebra lá. Todo mundo morre. E eu falei assim, eu não sei por que a gente começou a falar disso, né? Quando eu sentei no banquinho assim. E você tem que ficar pra trás. Eu fiquei assim, minha mãe do meu lado. Aí eu fechei o olho. Eu falei, não, fechar o olho porque eu vou perder a vista, o mais legal. Eu fui com o olho aberto. Aí o negócio foi subindo, quando desceu, foi que foi. E, meu, durou 1 minuto e foi muito legal. E quando eu saí do brinquedo, a sensação foi muito legal, foi incrível. Todo medo que eu tinha era um pouco de exagero, porque o brinquedo dá medo, mas não é todo aquele medo. Eu acho que isso a gente tem que levar pra vida, sabe? O medo vai surgir, mas às vezes quando a gente ir pra cima, quando a gente fala assim, não, eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, cara, a gente vai entender que a situação nem era tudo isso, que nem precisava tudo isso de medo. E quando eu tava pesquisando mais sobre medo, um artigo interessante que tava aprenda a enfrentar seus medos. Eles deram 7 dicas e eu achei muito coerente e eu vou falar aqui pra vocês. Número 1, seja amigo dos seus medos. Como assim amigo dos medos? Meu, sei lá, sabe? Conversa com o seu medo. Entenda o que é seu medo. Esse medo de fato é um medo necessário? Um medo que tá te evitando coisas importantes? Agora, é um medo que tá me paralisando a fazer algo que eu quero muito, algo que eu gosto, uma faculdade, enfim, sei lá. Vocês precisam se entender até que ponto esse medo tá sendo bom, até que ponto esse medo não tá sendo bom. Segunda dica, que os seus pensamentos bons seja aquilo que te domina. Vamos colocar a faculdade, que eu já falei aqui muito. Eu tô com medo de fazer essa faculdade. Mas o pensamento de que, caramba, eu vou fazer algo que eu gosto, eu posso me formar, eu posso trabalhar, eu posso ajudar pessoas, tem que ser maior do que esse sentimento de medo. Então, os pensamentos positivos têm que ser maior sempre. Isso em tudo, tá, gente, na nossa vida. Uma vez um menino me disse, ser positivo não me levou a nada. E eu falei, ser negativo também não. Porém, quando você é positivo, as coisas ficam mais leves. Talvez você enxergue algumas soluções que, se você for negativo, você não vai enxergar. Porque a partir do momento que você é negativo, todas as portas já estão totalmente fechadas. Mas quando você é positivo, você começa a ver caminhos que sejam possíveis de passar. E número 3, roube o tempo, a atenção e a energia do medo. Que é basicamente como a segunda, sabe? Não deixe que isso seja o principal. Não dê toda a sua atenção, sua energia pra isso. Coloque isso em outro lugar. Se você tá tendo tudo isso, sua atenção, sua energia, seu tempo no medo, roube isso do medo e, transfira para outras coisas. Coisas que vão te fazer seguir, coisas que vão te impulsionar, não no medo que talvez vai te parar. E pra quarta dica agora, seja consciente das suas vitórias. Isso é muito real, porque a gente sempre tende a priorizar os nossos fracassos, os nossos medos, tudo aquilo que a gente fez de ruim, todas as nossas falhas. Mas e o que você fez de bom? Você prioriza as suas vitórias, todas as vezes que você enfrentou os medos. Você tem que dar ênfase para isso. Você tem que entender que você também tem essas coisas boas e não dar ênfase para tudo que não tá ruim. Não. Dê ênfase para suas vitórias. Nem que sejam vitórias pequenas, vitórias no dia a dia. É importante. Quinta, peça apoio para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito importante, gente. Você precisa falar sobre isso. Você não precisa só ouvir uma menina aqui falando ou várias outras pessoas. Você precisa falar. Você precisa expor. Porque com certeza todo mundo tem algo pra doar. Então fale sobre isso. Não tenha medo do que as pessoas vão achar. Claro que não é pra todo mundo que você vai se abrir, porque tem pessoas que querem mesmo nos ver assim, cheio de medos e travados. Mas selecione as pessoas que você confia, que você pode conversar sobre isso. Às vezes a gente pensa que não tem ninguém, mas a gente sempre tem alguém. E também, um terapeuta ajuda muito. Sexto, ria dos seus medos. Não é fácil, mas a gente pode tentar aos pouquinhos. Não deixe que esse sentimento seja tão ruim, tão torturador, cara. Não tem porquê isso, entende? E sétima e última, liste os seus medos vencidos. Cara, qual foi o medo que você venceu hoje, ontem, antes de ontem, há alguns anos atrás? Qual foi o medo? Há muitos anos eu tinha um medo de ficar acordada até 3 horas da manhã, porque eu tinha assistido o filme O Exorcismo de Emily Rose, eu acho que é isso. E 3 horas da manhã, os capetas começavam a se manifestar. Eu podia ficar acordada 2h59, 3 e 1, agora 3 horas da manhã, não.
E com o tempo eu fui tipo, não quero ter medo disso. Eu orei muito pra que esse medo saísse. Jesus, ajuda-me porque eu não quero, sabe, sentir esse medo. Eu sei que 3 horas da manhã não é um horário pra gente estar acordado, ainda mais depois da vida adulta, mas, cara, e se eu quiser assistir um filme nas férias, se eu quiser editar um vídeo às 3 horas da manhã, se eu quiser ler, eu vou deixar que isso me paralise? Não. E hoje ainda bem que eu sou curada desse medo. Então é um medo vencido. O medo da montanha-russa também foi um medo vencido. Então é bom você listar esse medo, porque você vai ver, caramba, mano, se eu enfrentei tudo esse de medo, esse próximo medo eu também vou conseguir enfrentar. E a cada dia a nossa lista vai crescendo e vai surgir novos medos e nós venceremos novos medos, porque o medo sempre vai existir. Só que a nossa capacidade de superar também sempre deve existir. E o medo não tem que ser maior do que tudo isso. Não mesmo. Bom, galera, então é isso. Semana que vem tem mais um vídeo sobre sentimentos, então assista, não perca. Mas enfim, gente, você pode curtir se você quiser, se inscrever pra não perder as outras séries. Foram 10 vídeos que eu fiz. Dá uma força aí, dá uma moralzinha. Só pra gente não ficar falando assim, eu e a câmera, a câmera e eu. Bem que tá muito legal falar aqui, porque ao mesmo tempo que eu falo com a câmera, e eu acredito que tem gente assistindo, tomara que tenha gente assistindo, mas eu também converso comigo mesmo e, caramba, eu tento enfrentar os meus medos, porque a menina que escreveu esse poema de sexta tinha muito medo e tem muito medo ainda. Beijos e até mais!